chegar pertinho de você, de estar onde você estiver. Graças a Deus que nós temos tido essa oportunidade através das redes sociais, através da internet. E hoje, como eu havia prometido, eu quero falar um pouco sobre Páscoa. Eu quero falar um pouco sobre essa festa que se comemora tanto no mundo judaico como no mundo cristão, e tirar dela para nós algumas lições especiais. Eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia. O texto básico, aonde fala da instituição da Páscoa, nós encontramos no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo de número 12. Quero ler com você alguns versículos apenas, e depois a gente vai lendo mais, tá bom? Então, Êxodo, capítulo de número 12, é o texto clássico que fala sobre a Páscoa e como tudo começou. Êxodo capítulo 12, versículo de número 5, diz assim: o cordeiro será sem defeito, mas macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e a verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, a perna, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Versículo 11: desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero ler ainda mais um texto com você, agora dessa feita no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo de número 5. 1 Coríntios capítulo de número 5, versos de número 7 e versículo de número 8. Um texto que também fala da Páscoa aqui no Novo Testamento. Vamos acompanhar esse texto. Abra sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7 e versículo de número 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos então falar um pouco sobre Páscoa, aproveitando esse tempo que todos estão comemorando a Páscoa. Eu estive observando as redes sociais um pouquinho, e observei que muitas pessoas
muitas mesmo, incluindo pessoas cristãs, evangélicas também, colocando nos seus status, colocando fotos da família com símbolos que é dito da Páscoa, como por exemplo o coelho, coelhinho de Páscoa, coelhinho de chocolate, com enfeites de coelhinhos. E eu fiquei pensando e me lembrando de que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, o símbolo da Páscoa não é o cordeiro. E a exemplo do Natal, que a gente comemora o nascimento de Jesus, mas fala-se, não sei comparar em questões percentuais, qual a fala maior, se fala-se mais de Jesus ou mais do Papai Noel. Eu não sei se na Páscoa está se comemorando mais o coelhinho do que o cordeiro. A bem da verdade, o cordeiro, ele não é mencionado, salvo em algumas igrejas que ainda lembram da palavra e ainda falam do cordeiro, porque o símbolo da Páscoa não é o coelhinho, não é o chocolate, embora seja gostoso, embora comer chocolate não é problema algum, não, mas comemorar, e detalhe, para nós que somos crentes em Jesus, principalmente para nós que temos filhos pequenos, ensinar na época da Páscoa, presentear os nossos filhos com coelhinhos, com chocolate de coelho ou coisa parecida, e dizer que aquilo é uma homenagem à Páscoa, é retirar do centro o verdadeiro símbolo da Páscoa, que é o Cordeiro de Deus. Aleluia. E assim, gradativamente, passa-se o tempo e as pessoas vão tirando o verdadeiro sentido e o valor que realmente a Páscoa tem. Só para mim abrir essa fala de hoje, essa palavra, eu queria fazer você pensar sobre isso. Não podemos trocar os valores, não podemos trocar do centro, tirar do centro a verdadeira imagem daquele que é a nossa Páscoa, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas como é que a Páscoa começou? Nós temos no primeiro livro lido essa noite, em Êxodo 12, o início da Páscoa, como ela começou. A Páscoa, ela de fato começa com o povo de Israel ainda preso, ainda escravizado no Egito. A palavra Páscoa, Pessah, no hebraico, tem alguns significados. Por exemplo, saltar por cima, passar sobre, e ainda mais podemos acrescentar, e tirando dessas duas palavras, desses dois significados, nós podemos ainda dizer que Páscoa é passagem. E esse nome se dá, saltar por cima, passar sobre, ele se dá pelo fato de a Páscoa está extremamente agregada à última das 10 pragas do Egito. Acredito que se você ainda não leu na Bíblia, mas você já deve ter assistido um filme de Moisés, já deve ter assistido um outro filme sobre a libertação dos hebreus do Egito. Então o povo de Israel estava há mais de 400 anos como escravos no Egito, e um dia Deus levanta Moisés para ser o libertador de Israel. E ele então vai, a mando de Deus, ele vai para o Egito, e ali ele começa a dialogar com Faraó, para que Faraó libertasse
o povo de Israel das suas mãos de ferro. E Faraó resiste, e então ali há uma verdadeira guerra no mundo espiritual, porque Deus precisou enviar para o Egito 10 pragas. 10. Agora, como eu disse, a Páscoa, ela está extremamente ligada à última das 10 pragas, a 10ª praga. Porque as 9 pragas que antecedem a 10ª, nenhuma delas atingiu, e não estava prevista para atingir o povo de Israel no Egito, que estavam numa terra chamada Gósen. Não estavam, nenhuma das 9 pragas, mas a 10ª praga, o povo de Israel seria atingido se por acaso eles desobedecessem uma orientação dada por Deus a Moisés. Então a 10ª praga é a praga que culmina com essa festa chamada Páscoa. Então é nisso que eu queria chamar a sua atenção. Queria que você parasse um pouquinho a sua mente para nós meditarmos sobre esse final da 10ª praga e o início das comemorações da Páscoa. Preste muita atenção, guarde bem aí no seu coração, porque a Páscoa, ela ficou registrada como a festa da libertação do povo de Israel do Egito. Guarde isso no seu coração. A libertação do povo do Egito. 9 pragas são enviadas e Faraó endurece o seu coração. E quando Moisés vai até a presença de Faraó, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Deus manda te dizer que você solte o seu primogênito. Israel era o primogênito de Deus. E ele diz para ele: solte o meu primogênito. E ele segurou o primogênito de Deus. Ele prendeu o primogênito de Deus. E isso nos traz lições fortíssimas, porque quando nós prendemos aquilo que é prioridade para Deus, Deus vai fazer o que fez com Faraó, vai tocar no primogênito de Faraó, porque Faraó tocou no primogênito de Deus. Nós não podemos tocar naquilo que é prioridade para Deus. Muitas pessoas não refletem e mexem naquilo que é prioridade para o Senhor. E a ordem de Deus para Faraó era: solta o meu primogênito. Então, agora ele chega na 10ª praga e ele diz: não vou soltar. Solta o meu primogênito, Faraó. Não solto. Solta, não solto. Tudo bem. Moisés volta, e agora Deus fala com Moisés e diz assim para Moisés, em Êxodo capítulo 11, um capítulo antes do 12 que lemos, ele diz assim: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos exaltará, expulsará totalmente. Então a 10ª praga, ela é culminante para iniciar o processo de libertação do povo de Israel. A 10ª praga, ela é importante porque ela vai ter uma ligação, um envolvimento entre ela e o Cordeiro Pascal. Porque Deus chama Moisés, diz: Moisés, chama o povo e reúne e orienta da seguinte maneira, preste muita atenção. E então diz o Senhor a Moisés: Moisés, recomenda que cada família, individualmente, e bem aqui, nós começamos a aprender algumas coisas. Lembramos que a festa da Páscoa é a festa da libertação.
Guarde no coração essa palavra. A Páscoa é a festa da libertação. Assim como também nós estamos hoje vivendo no mundo, embora do mundo não somos, e Deus, através do seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, nos tirará desta terra brevemente. Assim também estava ali o povo escravizado pelo Egito, esperando a libertação. E então o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga para o povo que cada família deverá imolar um cordeiro, e isso é individualmente. E bem aqui nós aprendemos a primeira lição: a salvação, a libertação, da qual a Páscoa representa para mim e para você, ela é individual. Eu não posso salvar a minha esposa, eu não posso salvar o meu filho, eu não posso salvar você. Você terá que tomar uma atitude de imolar o Cordeiro de Deus, ou seja, trazendo para o presente, você terá que aceitar o Cordeiro de Deus na sua casa. Você terá que aceitar o sacrifício de Jesus na sua casa. E isso é individual, é casa por casa, é família por família. Então fala da individualidade da salvação. Guarde isso aí no seu coração. Agora observe uma coisa: a palavra foi pregada por Moisés, o anúncio foi dado por Moisés. Moisés chama os anciões, orienta-os e diz: agora repassem para o povo. E agora o povo recebe a mensagem de libertação. Qual é a mensagem? A mensagem é: obedeçam a orientação de imolar um cordeiro por família. Peguem o sangue numa bacia e depois peguem um pedaço de pano, passem nos umbrais das portas da casa de vocês, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. E quando o anjo da morte passar, aonde houver a marca do sangue, ali ele não entra, não haverá morte. Volto a lembrar você, a 10ª praga é importantíssima, porque é a única praga que atingiria também os hebreus, não somente os egípcios, como as 9 pragas anteriores. A única observação era: obedeçam às recomendações. E agora eu tenho uma outra observação para fazer. Guarde bem forte isso no seu coração. Os egípcios tinham muitos deuses. Os egípcios adoravam deuses diversos. E o povo hebreu estava ali há mais de 400 anos. Então, gerações nasceram no Egito. Gerações se acostumaram com o Egito. Guarde isso aí no coração. Preste bem atenção. E vivendo no Egito, eles se habituaram. Alguns hebreus, alguns israelitas, começaram também a cultuar a certos deuses egípcios. Sabe aquela coisa que eu não deixei de ser crente, mas eu acredito em algumas artimanhas do diabo? Sabe aquela coisa que eu não deixei de ser crente, eu continuo indo à igreja, eu continuo acreditando em certas coisas, mas eu comecei a conviver com o Egito, e o Egito começou a entrar na minha casa. Sabe isso? Já viram isso? Já conhecem alguém que faz isso? Hoje a gente ouve demais essa coisa do não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Tudo bem. Isso que é, pastor? Isso é se acostumar com o Egito. A convivência. Nós estamos no mundo, mas a observação que nós temos é que do mundo nós não somos. Nós estamos no Egito também, mas nós não somos daqui.
Nós estamos esperando o libertador se manifestar, Jesus de Nazaré, e ele prometeu que vai nos levar daqui para Nova Canaã, e em nome de Jesus, nós estamos aqui com a lamparina acesa, aguardando a volta do Todo-Poderoso para a nossa vida. Agora observe, verifique se isso não tem a ver, guarde isso no coração. Era costume dos egípcios fazer a porta da casa deles. Eles faziam de listel. E aquele listel tinha letras egípcias em volta da casa. E aquelas letras eram letras de exaltação ou adoração a esses deuses que eles viviam ali. Aquela coisa assim, eu achei tão engraçadinho, tão bonitinho, eu vou botar aqui em casa. Mas isso que eu estou botando aqui em casa é para adorar a Deus ou não? Isso aqui exalta a Deus ou aos deuses egípcios? Aquele hábito, aquele costume, aquela palavra, aquela atitude minha, ela é para quê? Ela exalta a Deus ou os egípcios? Ou aos deuses egípcios? Veja isso. Quando Deus, melhor dizendo aqui, pede para que os hebreus colocassem o sangue e passassem nos umbrais das portas. Por que as portas? Porque alguns judeus começaram a se acostumar com os deuses egípcios. E agora, Deus não queria mais dar nenhuma lição, não apenas para os egípcios com a 10ª praga. Como eu disse, a 10ª praga é importantíssima. Porque agora a lição não era apenas e unicamente para os egípcios, mas a lição da 10ª praga era também para os hebreus. E agora, aqueles hebreus que pegaram aqueles listéis e colocaram na porta da sua casa, e agora eles estavam adorando alguns deuses egípcios. Eles tinham aquelas imagens daqueles deuses egípcios nos umbrais da sua porta. Por que eu coloquei aquilo? Eu coloquei aquilo porque eu quero proteção para minha casa. Não, eu vou colocar esse negocinho aqui na porta de casa porque eu ouvi um cara falando que é muito bom para proteger a casa. Tem gente que coloca até a Bíblia como se a Bíblia fosse um amuleto, né? Aí coloca a Bíblia, abre a Bíblia lá no Salmo 91, pendura em algum lugar da casa e deixa lá. Costumes que aquilo não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Por quê? Porque a Bíblia só faz diferença na vida daquele que lê, daquele que come, daquele que se alimenta dela. Não adianta eu colocar ali, porque ela aqui é um livro qualquer, mas se eu ler a palavra, alimentar-me da palavra, aí a minha vida vai mudar. Aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu preciso conhecer. Não adianta eu ir para a escola e não aprender a ler, escrever, fazer conta. Não adianta eu ir para a faculdade estudar e nada saber. Não adiantou nada na minha vida. Eu serei um péssimo profissional na vida. Mas então Deus agora traz uma lição para os hebreus. Os hebreus não negaram a Deus propriamente dito, abrindo a boca e diz: eu estou negando a Deus. Não, mas as suas atitudes de prostrar-se aos deuses egípcios estavam dizendo isso. E agora Deus diz assim: passa o sangue, porque o que vai proteger a casa de vocês não é essas imagens que vocês desenharam e colocaram nos umbrais das portas da sua casa. Não é os deuses egípcios que vão proteger a sua casa. Quem vai proteger a sua casa é o sangue do Cordeiro Pascal. Aleluia. O diabo não respeita qualquer desenho que você possa colocar. O diabo não respeita até qualquer coisa, qualquer imagem que você possa criar e colocar. O diabo não vai respeitar isso. Mas uma coisa eu tenho certeza que o diabo respeita. Ele respeita a autoridade do sangue de Jesus. O sangue que
que foi levado até a cruz e pagou o alto preço por mim e por você. Esse sangue o diabo respeita, sim, e por isso o anjo da morte não entra na minha casa, não entra na minha vida, não vai entrar na sua casa, não vai entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está aspergido sobre a tua vida e a tua casa. Alguém pode dizer um amém? A orientação de Deus foi: matem um cordeiro, tirem o sangue numa bacia, passem nos umbrais das portas, comam o cordeiro em casa, assem o cordeiro, alimentem-se do cordeiro. A 10ª praga, pessoal, a 10ª praga, ela aponta, ela ensina o princípio da redenção, o princípio da substituição. Quem tinha que morrer naquela noite? A exemplo das famílias egípcias, as famílias dos hebreus também tinham que morrer. Mas quando o cordeiro é morto no lugar de cada família, então aquele cordeiro substituiu a morte daquela família. Quando você olha para Jesus como o Cordeiro de Deus, você também vê ele sendo o substituto. Lá na cruz, ele me substitui, ele substitui você. Você e eu estávamos condenados à morte para sempre. Mas quando Jesus vai à cruz, como nosso Cordeiro Pascal, ele morre, e agora o seu sangue nos compra, e nós somos comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Que coisa gostosa, que coisa linda. João escreve, e no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 29, João Batista estava com seus discípulos, e ali a Bíblia diz, está escrito o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, que era o Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro que substituía a vida da família. Era o Cordeiro sem defeito, e ele tinha que ser um Cordeiro sem defeito. Agora é interessante que você, quando leu comigo aqui no Êxodo 12, no versículo de número 6, ele diz assim: e guardareis o cordeiro até o 14º dia desse mês. E no verso 3, ele diz o início de guardar o cordeiro. O cordeiro foi guardado durante 3 dias e meio, mais ou menos. O cordeiro foi guardado, e ele era guardado para ser observado, se ele realmente era puro. Aí você vai para Jesus, e você vê que Jesus passou na terra 3 anos e meio no seu ministério público. Quando ele aparece para o povo, ele passa em média 3 anos e meio. Um período de 3 anos sendo observado por todos. E ninguém pôde apontar o dedo e achar um defeito em Jesus. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ninguém. Ele mesmo disse: ninguém pode me acusar de pecado, porque ele é o Cordeiro sem defeito. Glória a Deus. E os israelitas precisavam pegar o cordeirinho, prender o cordeirinho e deixar ele em observação por aproximadamente 4 dias, 3 dias e meio mais ou menos. E é exatamente isso, tremendamente profético. Nós vemos que aqui o cordeiro é guardado. O Jesus passa o mesmo tempo para ser conduzido para morrer. Depois de 3 anos e meio, ele é levado para o Calvário. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aí nós vamos estar acompanhando
versículo 7, do capítulo 12 de Êxodo, nós vemos o texto dizendo: tomarão o sangue e porão nas ombreiras. Eu já expliquei isso daqui. E agora, seguindo o texto, versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Naquele dia eles iam assar, enquanto está acontecendo todo um processo durante a noite. Eles estão assando o cordeiro e eles estão comendo a carne assada no fogo com pães ázimos. Agora preste atenção: pães ázimos ou pães asmos eram pães sem fermento. Eles tinham que tirar de dentro da casa tudo e qualquer coisa que houvesse fermento. O fermento na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Ele é um símbolo de contaminação. Ele é o símbolo daquilo que tira você da sua natureza normal e altera a sua natureza. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Qual é o significado disso? A carne do cordeiro. Eu aceitei o cordeiro, eu aceitei o sacrifício, mas eu preciso comer o cordeiro com duas coisas. Eu preciso comer com pães asmos, que é pão sem fermento, sem contaminação. Eu não posso viver a vida do cordeiro, eu não posso viver uma vida em Deus, se eu não abrir mão do fermento ou dos ensinos, daquilo que contamina, daquilo que me tira do centro da vontade de Deus. Vou dizer para você uma coisa, me ouça. As ervas amargas, elas falam das tribulações que nessa caminhada nós vamos ter que viver. E Jesus, ele foi muito forte, enfático, quando ele disse: no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que quiserem seguir a Cristo piamente padecerão perseguições. Eu sei que muita gente diz: meu Deus, é difícil ser um cristão, é difícil seguir a Cristo. Eu vou dizer para você: sim, é difícil, porque a caminhada do povo hebreu, que assemelha-se à nossa caminhada com Cristo, é no deserto. Mas eu vou dizer uma coisa para você: sofrer com Cristo aqui e agora, para poder gozar da eternidade com Deus para sempre, é essa a nossa esperança. O apóstolo escreve e diz o seguinte: se a nossa esperança resumisse-se apenas a este mundo, nós éramos os mais miseráveis dos homens. Mas a esperança do cristão não está nesse mundo. A esperança de Israel era entrar na terra da promessa, e a esperança da igreja é entrar no céu com Jesus. Aleluia. Enquanto isso, nós estamos comendo a carne do cordeiro, ou seja, o pão e o vinho da Santa Ceia, aquilo que nós participamos todos os meses. Aí Jesus disse: quem não comer minha carne, quem não beber o meu sangue, não é digno de mim. O que significa isso, pastor? Significa aceitar o seu sacrifício, significa imolar o cordeiro na minha vida, na sua vida. Você precisa abraçar o sacrifício de Jesus na sua vida, aceitar isso para você. E Deus está te dizendo: estou levando você pelo deserto, mas um dia você vai sair desse deserto, e do outro lado do deserto existe a nova Jerusalém que está te esperando para a glória de Deus. Alguém que aqui crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, pães asmos e ervas amargas. Aí você pergunta para mim assim: pastor, me diga uma coisa, por que tem que ser amargo? As ervas amargas, elas trariam lembranças para a mente dos hebreus de onde Deus te tirou. Nós estamos, algumas pessoas, nós estamos vivendo essa crise, essa pandemia, mas ainda assim tem gente que ainda não parou a sua vida para prestar atenção no tempo em que está vivendo.
Tem gente que ainda não parou para ver e analisar a sua própria existência e tomar decisão de mudança. As ervas amargas, elas trariam lembrança do tempo de escravidão. Eu preciso me lembrar de onde Deus me tirou, e que se não fosse o Cordeiro me substituir, eu teria morrido no Egito. Você está aí me assistindo, você está me ouvindo. Eu vou dizer para você que já aceitou a Cristo, que já tomou decisão. Eu quero dizer uma coisa: nunca se esqueça. Por isso que a Santa Ceia é uma lembrança do que Ele fez por nós na cruz, do sofrimento que o Cordeiro teve na cruz. Eu não posso me esquecer. Quem foi você? De onde Deus te tirou? Se não fosse Deus na sua vida, onde você estaria agora? Se não fosse Deus na sua vida, aonde você estaria hoje? E se você morresse hoje, se você tem Jesus, se você tem o Cordeiro Pascal na sua vida, então se cumprirá na tua vida o que Ele mesmo disse: vou preparar lugar e voltarei outra vez. O Senhor Jesus pode voltar individualmente ou coletivamente, mas uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Aleluia. Então nós temos ervas amargas. Nós vamos comer o cordeiro com os pães ázimos, sem contaminação. Quero viver para Cristo agora, pastor. Quero entregar minha vida para Jesus, pastor. De que forma eu devo viver? Você deve viver sem o fermento do pecado. Você deve viver sem as contaminações do mundo, sem os hábitos do mundo, como aquele povo hebreu que estava vivendo e colocava aquelas imagens na porta da sua casa. Você deve se livrar de tudo quanto é do Egito na sua vida. Você tem que deixar o Egito para trás e partir para uma nova vida em Cristo Jesus, com a esperança de que a sua caminhada junto ao Cordeiro Pascal vai levar você para estar com Cristo Jesus, e esse mundo vai ficar para trás. E é exemplo do que aconteceu com os exércitos de Faraó: vão inundar nas águas do mar. Quem ficar para trás vai ser inundado junto com os egípcios. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Você é um chamado de Deus. Você é um crente em Cristo Jesus. Deus chamou você. Você aí que me assiste, que ainda não tomou decisão por Jesus, Deus tem um chamado para você. Deus também tem um chamado para você. E hoje, domingo de Páscoa, é dia de você aceitar o Cordeiro Pascal na sua vida. Ele morreu por você, Ele morreu para salvar você, Ele morreu para que você não morresse. Ele se tornou maldição para que você se tornasse justiça de Deus. Ele morreu por você. Aleluia, glória a Deus. Continuando, abra sua Bíblia, me acompanhe. Êxodo 12, o versículo de número 9, ele diz assim: não comereis o animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeças, pernas e fresura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Agora veja o verso de número 11. Olha a orientação do verso 11. O verso 11 diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. Eu queria falar com você sobre isso agora. Preste atenção, venha para mim. Preste atenção. Não perca esse raciocínio aqui. Algumas pessoas, dado o coronavírus, estão perguntando: quanto tempo a gente ainda tem nessa terra, pastor?
Quanto tempo o Senhor acha que a gente tem até o arrebatamento da igreja? E a minha resposta é: não sei. Não sei. Mas uma orientação eu recebo nesse texto da Páscoa. Ele diz o seguinte: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália no pé, cajado na mão, comam à pressa. Estamos vivendo os últimos dias com toda certeza. Quantos dias, pastor? Não sei. Mas uma coisa tem que ter dentro de mim e dentro de você: um senso de pressa, de urgência. Jesus está chegando para salvar totalmente o seu povo e levá-lo no arrebatamento da igreja. Aqui nesse texto eu vejo um prenúncio da volta de Jesus e a maneira como eu devo esperá-lo com urgência. O meu coração urge. O meu coração está desejoso pela volta de Jesus. O meu coração está com muito zelo. Eu estou andando com zelo. Quando ele diz assim: olha, lombos cingidos, preparado, coloquei minha roupa sobre os meus lombos. Então, roupas prontas, santificadas. Ei, muita gente vai fazer como as virgens imprudentes. Jesus conta uma parábola de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Aí ele diz que elas todas estavam de branco, elas todas eram virgens, elas todas foram convidadas para o casamento, todas elas tinham um pé de igualdade em quase tudo. Havia apenas uma observação a respeito da diferença que havia entre uma e outra. Qual era, pastor? A diferença era que as prudentes pensaram assim: bem, vai lá que o noivo atrase um pouquinho, e se ele atrasar um pouquinho, essa quantidade de óleo que eu tenho aqui na minha lamparina não vai ser suficiente. Então, por via das dúvidas, eu vou levar uma outra vasilhazinha e eu vou levar reserva, porque eu não vou perder o casamento. Ouça isso. As outras disseram: que nada, Jesus vai chegar na hora certa, o noivo vai chegar na hora certa, não vai atrasar não. Não vai atrasar. Tem aquelas pessoas que dizem assim: Jesus é bom, Ele não vai deixar ninguém para o inferno, porque Jesus é bom demais. Deus é bom, gente. Parem com esse negócio. Aí as virgens prudentes, isso é Jesus contando uma parábola, falando dessa urgência que é a volta dele. Então acontece um problema e o noivo se atrasa. E para você que não sabe, no Oriente Médio, diferente daqui do Ocidente, aqui no Ocidente a maioria dos casamentos a noiva atrasa. Lá quem atrasa é o noivo. Ele diz que é um hábito lá. E agora o noivo se atrasou um pouquinho. E à noite, o casamento acontecia durante a noite devido a seu ambiente quente. Preste atenção nisso. E então o noivo atrasa. E atrasando o noivo, a hora avançou. E vai passando 10 horas da noite, 11 horas da noite, 11h30. E aquelas 10 virgens adormeceram. Todas adormeceram. Preste muita atenção nisso aqui, gente. As prudentes adormeceram, e as insensatas também adormeceram, por causa da tardância do noivo. Mas quando o noivo chegava, vinha sempre alguém na frente. Um arauto foi chegando na vila
e bradou bem alto e gritou: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E a Bíblia diz que vai acontecer uma coisa entre nós. O apóstolo Paulo fala de uma trombeta que vai tocar. A trombeta vai tocar, anunciando a volta de Jesus. E aqueles que tiverem reserva nas suas almas, aqueles que tiverem o cuidado de estar com a sua vida espiritual equilibrada, vão ouvir o toque da trombeta e vão se levantar. Mas a verdade é que todas as 10 se acordaram atônitas. E as prudentes pegaram lá, ligaram, acenderam sua lamparina de novo, acendeu, pegou fogo, elas abriram a vasilhinha, completaram, e as outras imprudentes olharam para sua vasilha, não tinha mais óleo para acender o fogo. Se hoje fosse o último dia da sua vida, como está a sua vida para se encontrar com teu Deus? Se hoje fosse o último dia da sua história, como está a tua alma para se encontrar com teu Deus? A recomendação de Deus, na época do êxodo, na época da 10ª praga, era essa, e ele dizia: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, e comam depressa. Não percam tempo, porque quando der o sinal, vocês têm que sair correndo. É o momento da libertação de Israel. As virgens prudentes foram abordadas pelas loucas. Empresta do vosso azeite. Ela disse: não, o que nos trouxe até aqui, o que fez a gente trazer isso aqui foi prudência. Tem gente que não quer cuidar da sua vida espiritual. Tem gente que não quer orar por si mesmo e nem por ninguém. Você deve colocar óleo de reserva na sua vasilha. Cuide da sua vida espiritual hoje, porque o dia do amanhã não nos pertence. Todos os dias os países anunciam uma lista de mortos pelo coronavírus. Quem daquelas pessoas esperou que morresse naquele dia? Mesmo estando doentes, elas não esperavam morrer naquele dia. Elas tinham esperança de ficar curadas. Mas a morte é uma surpresa que chega, não pede licença, vai batendo na porta, vai abrindo e chegou a tua vez. Pronto, vou te levar. Importa que você esteja pronto. Porque a mensagem da Páscoa é a mensagem de urgência. Comam rápido, vistam-se rápido. Aliás, estejam vestidos. Tem gente que vai querer se preparar em cima da hora. Tem gente que vai querer pedir perdão em cima da hora. Tem gente que vai pegar o telefone para ligar, para passar uma mensagem e dizer: ei, eu pequei contra você, me perdoa pai, me perdoa mãe, eu estou ligando, a morte está chegando na minha porta. O dia é hoje. Você que me ouve, já ouviu o evangelho várias vezes, e você diz: é verdade, o evangelho é palavra de Deus, o evangelho me leva para tomar mudanças na minha vida, mas você não muda. Sua vida continua a mesma, você continua vivendo da mesma maneira. O coronavírus está aí amedrontando as pessoas, mas você continua dizendo: não, vou pecar mais um pouquinho, vou curtir mais um pouquinho, vou beber a água que o mundo me serve mais um pouquinho. Hoje é dia de mudança, é de urgência. Essa palavra para a sua vida é hoje. Pastor, as igrejas estão fechadas. Eu estou querendo me reconciliar, mas sabe de uma coisa, pastor? A igreja está fechada. Quem te disse que tu precisas, em nome de Jesus, porque o Senhor está chegando na tua vida hoje, não é amanhã.
Aí você diz: pastor, eu tenho que resolver umas coisas na minha vida ainda para depois eu me ajeitar, porque eu não quero voltar para Jesus, eu não quero voltar para a igreja desse jeito. Tome a sua decisão em Cristo, e Cristo corrigirá a sua vida, ajustará a sua vida, mas a sua alma não pode ficar do jeito que está, sedenta, longe de Deus, longe da paz espiritual. Você não pode. E hoje é domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, e Ele ressuscitou para te dar vida, e vida em abundância. Ele ressuscitou para te dar uma vida de esperança. Ele ressuscitou para que a tua vida nunca mais fosse a mesma. Hoje é dia de mudar. Hoje é dia de se preparar. E aí no versículo 12 ele diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, vou ferir a terra do Egito, todos os primogênitos, dos homens até os animais. Eu vou executar juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Páscoa nos faz lembrar desse Cordeiro Pascal que morreu por nós na cruz. Jesus é o nosso Cordeiro. Ele deu vida por mim e por você. Ele nos substituiu como substituiu aquele cordeirinho, os israelitas lá no Egito. Não houve morte naqueles que cobriram o seu velho passado com o sangue do Cordeiro. Decida mudar a sua vida. Decida hoje ter uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, a primeira vinda de Jesus, Ele veio como advogado. Ele veio para nos trazer uma palavra de redenção. Mas o Senhor Jesus vai vir novamente. Ele virá outra vez, e Ele ficará nas nuvens, e Ele arrebatará o seu povo. E depois Ele se manifestará, mas Ele não se manifestará mais como advogado. Ele se manifestará como juiz. Aí você diz: pastor, parece dura a sua palavra. Pode parecer, mas não é dura. É um alerta de Deus para você. Eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção. Foram 10 pragas no Egito. Antes da morte dos primogênitos, houve 9 oportunidades. São 90% de chances. Antes do juízo de Deus. Quantas chances Deus já te deu? Quantas oportunidades Deus já te deu? Quantas oportunidades você já desperdiçou? E o texto diz que na 10ª praga, Deus descerá como juiz sobre a terra. O Senhor voltará, e Ele voltará como juiz. Ele voltará, e Ele trará juízo à terra. Ele não vai voltar como advogado, Ele voltará como juiz na última instância. Mas hoje, a porta da graça está aberta. O Cordeiro Pascal está à sua disposição. E você só precisa dizer: eu quero um cordeiro na minha casa. Eu abro mão de um passado longe de Deus. Eu abro mão de um passado distante de Deus, para receber na minha vida o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Eu queria finalizar dizendo para você as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:7, quando ele diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, nós podemos celebrar a festa da Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal ou da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu quero encerrar nessa noite dizendo para você: decida hoje imolar o Cordeiro Pascal na sua vida. Como faço isso, pastor? Você aceita o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você aceita o sacrifício de Jesus. Tira da sua vida todo o fermento velho, toda a prática mundana da sua vida você tira. E isso fala de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tomem essa decisão. Tornem-se uma nova massa. Tornem-se uma nova pessoa em Cristo Jesus, sem contaminação, sem fermento, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aleluia. Hoje é o dia, é o domingo da ressurreição. Jesus morreu, passou 3 dias no centro da terra, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós podemos acreditar que esse Cordeiro é o Cordeiro vivo. Ele morreu, mas Ele está vivo à destra de Deus, intercedendo por nós diante do Pai. Aleluia. Eu convido você para orar comigo agora. Você que quer fazer uma oração de decisão, você que quer aceitar a Cristo como Salvador, você que quer aceitar o Cordeiro Pascal na sua vida, Jesus, o Cordeiro Pascal, faça a sua oração aonde você estiver. Não deixe para amanhã a decisão que você precisa tomar hoje. Não deixe para depois. Não deixe para segunda-feira. Mas aonde você estiver agora, curve sua cabeça e nós vamos estar orando com você agora. Entregue sua vida ao Senhor. Se você já é um crente, mas você está vivendo como alguém contaminado, o pão da sua vida, a sua vida espiritual está contaminada com o fermento do mundo. Você se contaminou. Você vive na mentira, você vive no sexo ilícito, você vive nas coisas mundanas, você vive nas drogas, você vive envolvido em coisas que você sabe que Deus não agrada a ser. Aí onde você está, tome também uma decisão de mudança nessa noite, em nome de Jesus. Você que é um irmão, que é um crente, e você tem vivido uma vida dúbia, você tem guardado as 7 chaves, coisas dentro do seu coração, que você precisa lançar fora. Lance fora hoje todo o fermento, porque na Páscoa Deus não aceita pães fermentados, pães contaminados. Os hebreus tinham que tirar de dentro de casa todo fermento ou qualquer produto que tivesse fermento e jogar fora. Hoje é noite de mudanças, de decisão, para lançar fora tudo que não agrada a Deus. Levante sua mão comigo.
Vamos orar, vamos apresentar nossas vidas ao Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós clamamos ao Senhor agora. Nós clamamos ao Cordeiro Pascal. Tu és o nosso Cordeiro Pascal, Páscoa da libertação, Senhor, que tira-nos do Egito, e nós comemoramos o teu sacrifício. Um sacrifício que, Senhor, foi em nosso lugar, foi para nos substituir, foi para tirar, Senhor, a nossa culpa. E nós oramos a Ti agora, Pai, por essa pessoa que entende essa palavra, por essa pessoa, Senhor, que toma uma decisão hoje de Te aceitar como seu Cordeiro Pascal, de aceitar o Teu sacrifício lá na cruz, em seu favor. Recebe a vida desta pessoa agora, perdoa os seus pecados, que saia dela, Senhor, pela sua confissão, todo fermento, tudo que contamina a massa, tudo que tem sido, Senhor, prejudicial à vida espiritual deste irmão, desta pessoa, que hoje seja tirado, Senhor, pelo perdão que Tu libera sobre a vida de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos, alertas para o momento do arrebatamento. Nos ajuda, Senhor, a estar alerta para que a qualquer hora o Senhor chega, a qualquer hora, ó Deus, o arrebatamento está acontecendo na minha vida, na vida da igreja, que nós estejamos prontos para esse momento, Pai, em nome de Jesus. Trabalha na vida deste amado, trabalha na vida deste amado. Olha para essa pessoa que está desapercebida, olha essa pessoa que está protelando a decisão da sua vida, essa pessoa que está deixando para depois a decisão de hoje. Pai, desperta agora, para que todos estejam prontos para esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo, que a sua palavra ela possa penetrar o teu coração. O Cordeiro morreu por você para te dar salvação. Aceite, e juntos seremos arrebatados. Aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Nós estaremos encerrando agora o nosso culto. Um abraço querido a todos vocês. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos da Toronto, os demais irmãos que nos assistem, os amigos que nos assistem, todas as pessoas que nos assistem. Que Deus abençoe você. Receba o nosso abraço carinhoso a você. Que o Senhor seja com você em todos os teus caminhos. Que o Senhor ilumine a tua vida, ilumine a tua mente, abra teu entendimento, e que você cresça no Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com você, seja com a sua família, seja no seu trabalho, se você puder trabalhar, seja onde você colocar a planta dos seus pés. Que o Senhor seja contigo, te dando proteção, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a sua vida desse mal que está aí. Que o Senhor guarde a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a nossa cidade. Que o Senhor cerque esta cidade com muralhas de fogo, em nome de Jesus. E que sejamos livres de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Conosco. O universo chora, o sol se apagou, ali está
peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.